Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Estamos chegando na hora do clássico aí contra o Corinthians, mais de 40 mil ingressos vendidos já. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, curta os vídeos aí para dar uma força pra gente e compartilha com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá! E o São Paulo finalmente divulgou alguma notícia concreta, né, do Lucas Moura, do que estava acontecendo. O São Paulo divulgou o boletim médico do Lucas, né, o Moisés Cohen, falando tudo o que aconteceu, o histórico, que ele saiu, voltou, aí sofreu uma pancada de novo no joelho e aquilo piorou a situação. E agora ele está, teoricamente, com praticamente tudo cicatrizado, porém ainda sente dores no joelho, né? Em um tipo de movimento que ele usa para dar a explosão para começar a correr, ele ainda sente dor. E vai ser feita uma infiltração no joelho do jogador para que ajude a tirar essa inflamação e tire a dor dele. A gente falou bem no comecinho, quem acompanha aqui sabe que a gente escutou rumores que o negócio do Lucas não era tão simples, que o São Paulo não estava querendo operar, mas que era caso de operação. Então, assim, as coisas estão se desenhando de uma maneira aí que essa infiltração provavelmente seja só um paliativo para resolver o problema das dores imediatamente. E infelizmente o jogador daqui a um tempo vai sentir de novo e vai ter que operar o joelho. Vamos torcer que não, né? Vamos torcer que dê tudo certo, mas a expectativa não é muito boa, não. Ele está fora do jogo contra o Corinthians e muito provavelmente fora contra nos jogos da semana que vem também, que se eu não me engano são Juventude e Fluminense. Se eu não estou enganado, é isso. Muito provavelmente ele está fora de todos esses jogos para que dê tempo aí de ficar um pouco melhor e ver se essas dores, se esse tratamento que vão fazer invasivo aí no joelho vai dar certo ou não. E o Mike aí, lateral direito, campeão da Copinha esse ano com São Paulo. Ele voltou aos treinamentos, vai brigar aí por uma vaga com o Cedric Soares, que a gente tem que comentar aqui. Tá difícil o Cedric. E depois que renovou o contrato, parece estar bem abaixo do que apresentou nas primeiras vezes que jogou com o São Paulo. Dos últimos 11 cruzamentos dele, ele acertou apenas um. Estamos aí diante de um novo Igor Vinícius e sem velocidade, porque o Igor Vinícius ainda tinha velocidade para chegar no fundo, né? Apesar de não acertar nenhum cruzamento, era uma vez na vida, outra na morte que dava uma assistência, mas pelo menos tinha velocidade, né? Agora o Cedric nem isso. Vamos torcer para que ele melhore. É, Espero que o Mike se recupere logo, consiga aí fazer pelo menos uma sombra no Cedric, porque a gente vai precisar. Logo o Cedric começa a colocar a língua de fora e a gente não tem quem colocar lá na lateral direita. Mas estou feliz pelo moleque que tá voltando aí. Espero que o quanto antes ele esteja novamente aí em posição de brigar, né? Por pelo menos alguns minutos de partida por jogo. Acho um absurdo a gente ter que passar por isso, sendo que tinha o Moreira no. Até ontem estava aí no nosso elenco, mas entendo que o Zubeldia falou que não ia usar, era melhor para o jogador sair, mas um absurdo esse planejamento do São Paulo, sabe? E agora não consegue contratar um lateral, tá difícil, não conseguiu ainda avançar em conversas com ninguém. É até bom a gente já falar isso aqui para você que está esperando alguma coisa do mercado da bola, não tem nada. São Paulo não está conseguindo andar com essas negociações, não tem dinheiro, a coisa fica complicada, né? De fazer alguma coisa dar certo aí. Nem mesmo o Tapia não conseguiu ainda sair no bid. Parece que tem uns documentos lá que o River ainda não mandou para o São Paulo. Ele já está treinando com os companheiros. O Hernan Crespo está na expectativa de poder usar ele no clássico contra o Corinthians, né? Pelo menos alguns minutos. Pelo menos ter ele de opção no banco. Mas por enquanto não saiu e creio eu que nem vai sair, né? Porque falta pouco para 6 horas da tarde aí. Eu acho que nem vai sair hoje o bid dele. E vai ficar mais esse jogo fora, né?
Tá bem difícil pro nosso lado essa parte de jogadores, contratações, as lesões que não ajudam, né? O Rian Francisco tem aquela lesão horrível lá, Caleri, o Luiz Gustavo, enfim, né? A gente não tá com muita sorte aí. Vamos torcer pelo melhor, né? Deve estar ocorrendo agora uma reunião das torcidas organizadas do São Paulo lá no Super CT, inclusive com o presidente Júlio Casares, que está lá também. Segundo o representante da torcida, né, o Baby, ele disse que quer fazer um pacto, né, com o Crespo, com os jogadores, sobre comprometimento e essas coisas, assim. Sinceramente, não acho que o problema do São Paulo é comprometimento, entendeu? Acho que se tem uma coisa que o São Paulo tem, que os jogadores do São Paulo têm, é comprometimento, sempre mostraram vontade. Aquela coisa que a gente via antigamente, da época de Reinaldo e companhia, aquele corpo mole, aquela coisa a gente não vê mais, né? O pessoal pode não ser os melhores aí do mundo, mas eles deixam o suor na camisa, deixam a alma em campo aí. Então acho que esse não é um problema. Acho que se a torcida organizada diz que quer ir lá para apoiar, pode fazer isso da arquibancada. Enfim, eu não entendi muito bem até agora por que eles querem fazer essa reunião. Acho que a reunião tinha que ser feita com o Júlio Casares, Belmonte. Aí eu entenderia, apoiaria 100%, porque acho que é essa reunião que precisa ser feita, entendeu? O pessoal aí de São Paulo estava comemorando um déficit menor do que estava o esperado. O esperado era de 44 milhões de déficit para o primeiro semestre e veio um déficit de 30 e poucos milhões. Quer dizer, os caras estão comemorando que o déficit é menor. O São Paulo não tinha que ter déficit, gente. Mandou trocentos jogadores embora, reduziu folha salarial, não contratou o Thiago Mendes, que disse que ia contratar, que ia subir a folha. Quer dizer, o São Paulo não era para ter déficit, era para passar no mínimo no 0 a 0 até o final do ano, que é a hora que entram mesmo a grana de patrocínio, de shows, enfim, de venda de jogadores agora que teve, principalmente do Matheus Alves. Então, assim, você não tem que comemorar que o déficit foi menor, você tem que comemorar quando não tiver déficit. O São Paulo não é para ter déficit com esse time aí, gente. Não tem peça nem para o treinador trocar a característica do jogo. O que que. Eu gostaria de entender por que deu déficit. O que é que está acontecendo? Como é que é possível 30 e poucos milhões de déficit no São Paulo com um time desse, reduzido desse jeito? Não faz sentido na minha cabeça. Mas enfim, a reunião aí é para selar um acordo aí com os jogadores, comissão técnica. Eu não tenho notícias de que o Crespo vai participar disso e eu, se eu fosse ele, não participaria. Acabou de chegar, tá tentando arrumar o time aí. Até se eu fosse jogador, no atual estado das coisas aí, eu não participaria, de verdade mesmo. Mas enfim, a torcida vai lá, o Casares diz que vai estar lá, que vamos ver se resolve alguma coisa para sábado, né? E falando sobre o jogo, né? O clássico contra o Corinthians amanhã às 9 horas da noite. Vai passar no Premiere, na Globo, em algumas regiões. O São Paulo não tem nenhum jogador suspenso, tem bastante gente pendurada, mas eles não tomaram cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino, então tá todo mundo liberado para participar do jogo contra o Corinthians. O Alan Franco saiu sentindo um pouquinho a perna, mas participou ontem do recreativo, então aparentemente está tudo certo com ele, apesar de São Paulo não ter falado nada. Nenhum jogador retorna, então não vai ter Lucas, não vai ter Calera, não vai ter Luiz Gustavo. Os jogadores que você sabe que estão fora, o Rian, eles não voltam. Porém, o Corinthians tem duas baixas aí para o jogo contra o São Paulo: o Mateuzinho e o Maicon. O Maicon teve uma lesão na coxa e o Mateuzinho foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porém, dois jogadores que não enfrentaram o Ceará no meio da semana, o Romero e o Memphis Depay, eles voltam agora para o jogo contra o São Paulo. Preferia mil vezes que eles fossem os dois desfalques dessa vez, né? O Yuri Alberto ainda é dúvida, a gente não tem certeza se ele joga, ele teve uma lesão lá na vértebra. A gente ainda não conseguiu levantar se ele vai para o jogo ou não. Tomara que não também. Então, assim,
o São Paulo aí sem o Lucas, né, que foi o grande protagonista dos últimos jogos contra o Corinthians, né? A gente ganhou aí bem, sempre com uma boa atuação do Lucas. Vamos torcer para que o Luciano, que geralmente é efetivo contra o Corinthians, vá bem. O Oscar, que fez um gol no jogo contra o Corinthians também, acho que no Paulista foi. Vamos torcer para ele ir bem. Ele está devendo muito porque ele ganha. A gente precisa frisar isso aqui. O Oscar ganha muito para estar jogando tão mal assim. Ele precisa dar uma resposta. Inclusive, eu acho que o Oscar deveria ser o Hernanes desse ano. Apesar de eu estar apostando que o Hernanes desse ano vai ser o Luciano. O Luciano, na posição dele de atacante, é outro jogador, é muito perigoso. Ele erra os chutes dele, mas ele acerta muito também. Se ele conseguir dar uma controlada nos chiliques dele lá com o juiz, eu acho que tem tudo para ser o Hernanes de 2025 aí. Enfim, a gente tá precisando muito de uma vitória. Eu acho que o placar da manhã é 2-1 para o São Paulo. A torcida vai em peso. O São Paulo esperava pelo menos 50 mil pessoas. Eu não sei se vai dar tudo isso, mas precisa baixar os preços desses ingressos. A gente já cansou de falar isso aqui, mas a diretoria do São Paulo é complicada, cara. Complicada. Parece que não consegue enxergar um metro de distância na frente. Eles têm a visão muito pequena das coisas, mas enfim. Vamos torcer para o São Paulo conseguir ganhar esse jogo, para a gente ter um respiro aí. Lembrando que o Juventude está com 2 jogos a menos. É um time que está brigando com a gente aí na parte de baixo da tabela. A gente vai ter o jogo contra eles também. A gente precisa ganhar do Corinthians, precisa ganhar do Juventude, precisa ganhar do Fluminense. A gente precisa pegar um embalinho aí de vitórias para poder respirar tranquilo aí, pelo menos por um tempo, e poder jogar as Copas mais sossegado, né? Enfim, amanhã a gente volta provavelmente só com o pós-jogo, a não ser que tenha alguma notícia bombástica, mas geralmente de sábado não tem muita notícia. Então a gente volta aí com o pós-jogo amanhã. Espero dessa vez com vitória. Muito obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!